Olá! Começa agora o FMT.Ciência. No programa de hoje falaremos sobre pesquisas desenvolvidas na área de câncer que buscam o aperfeiçoamento dos métodos de diagnóstico e tratamento da doença. O Hospital de Câncer de Mato Grosso, em parceria com o Centro Oncológico AC Camargo Cancer Center, oferece cursos de pós-graduação com ênfase no tratamento e a pesquisa do câncer. E para falar sobre os mecanismos moleculares relacionados ao desenvolvimento de processos cancerígenos, conversamos com o bioquímico e pesquisador Martin Rolf. Meu trabalho principalmente são com vias de sinalização. Basicamente 100% dos tumores têm problemas em alguma via de sinalização. E muitos deles, as vias de sinalização são as mesmas, são mais frequentes e alteradas que outras. E então meu trabalho é estudando algumas dessas vias de sinalização que são mais frequentemente mutadas, alteradas em tumores. Isso é importante porque o entendimento de como funcionam essas vias, quais são as alterações nos tumores, pode levar ao desenvolvimento de estratégias terapêuticas. De fato, muitos dos inibidores dos fármacos utilizados para o tratamento de câncer, especialmente muitos que estão em fase de ensaio clínico, são inibidores ou moléculas que de alguma maneira mexem nessas sinalizações celulares alteradas. Todas as células do organismo, elas precisam responder a sinais do meio ambiente para elas decidir se devem crescer, devem se transformar em outro tipo celular, por isso se chama diferenciação, se devem ir de um lugar para outro, se devem secretar alguma molécula, também pode ser sinalização ou outra molécula. Então, todos os processos que acontecem na célula são o resultado final de todos os sinais que a célula recebe. Muitos desses sinais que a célula recebe são em forma de macromoléculas, geralmente proteínas, que interagem com outras moléculas na superfície celular denominadas receptores. Uma vez que uma molécula sinal, que pode ser um hormônio, um fator de crescimento, liga a um receptor, esse receptor vai a promover mudanças dentro da célula que vão gerar uma resposta. Essas mudanças que vão acontecendo, que são geralmente mudanças de proteínas sequencialmente, são sinais que vai se mandando, ou seja, o receptor manda um sinal para uma proteína que está perto dela, essa proteína vai mudar e vai mandar outro sinal para outra molécula, e assim sucessivamente, até que moléculas finais se ativam para induzir uma resposta. Essa é uma via de sinalização. No câncer, várias dessas vias de sinalização estão alteradas e especialmente essas vias de sinalização que regulam o crescimento, a proliferação das células, as células que se dividem em mais células. Como se vê no câncer, basicamente é uma doença onde as células se duplicam, se multiplicam descontroladamente. E isso geralmente é fruto, resultado de uma mudança em vias de sinalização. Pode ser que se alterou algum receptor, que se alterou alguma molécula que induz proliferação, está muito aumentada, ou alguma mutação em uma das proteínas regulatórias que levam ao efeito final. Conhecendo bem esses problemas que acontecem nas células tumorais, se podem desenhar fármacos para tentar corrigir o probleminha nessa via de sinalização e, por exemplo, evitar que uma célula continue a proliferar, entre outras coisas. O estudo das vias de sinalização tem vários objetivos. Desde o ponto de vista mais básico, de ciência básica, de conhecer mecanismos celulares, de como a célula é regulada, então é importante conhecer quais são os sinais envolvidos em diferentes funções das células, tanto normais como tumorais, para depois compreender, por exemplo, por que um tumor não responde a uma droga. Conhecer as vias de sinalização que estão envolvidas na resposta a essa droga é importante porque você pode demonstrar que outros sinais ou outras vias estão ativando ao mesmo tempo e isso pode estar provocando, por exemplo, uma resistência a um tumor. São exemplos de como vocês, conhecendo as vias de sinalização e como os fármacos agem nessas vias de sinalização, você pode tentar entender a resposta de pacientes, por exemplo, a uma droga,
a falta de resposta a uma droga, a criação de outras abordagens bem desenhadas para tentar alvejar o câncer com diferentes fármacos. Então, é importante conhecer bem todos esses mecanismos. Existem vários tipos pelos quais uma célula pode morrer. Em condições normais, existe no organismo células que precisam morrer para que o organismo funcione corretamente. Por exemplo, no desenvolvimento do corpo, do embrião, por exemplo, existem neurônios que têm que ir a fazer contato com outro neurônio ou com uma célula muscular, por exemplo, e esse contato deve ser de uma maneira perfeita para que o organismo funcione. E nesse mecanismo, por exemplo, existem neurônios que vão a fazer contato no lugar errado ou não vão fazer contato. Então, isso faz com que se perca ou se ative um sinal que vai levar a que essa célula naturalmente morra, porque não se precisa essa célula. Também acontece que células com problemas no organismo podem ser um problema. Por exemplo, uma célula que tem potencial de se multiplicar, de se dividir muito, é um problema para o organismo, porque pode dar um tumor. O organismo está preparado para reconhecer muitas dessas células alteradas e fazer uma resposta contra essa célula, induzindo que essa célula morra. Por mecanismos naturais, por mecanismos que existe um programa já desenhado dentro da célula que fala, bom, eu preciso morrer, vou morrer. E essa morte vai ser boa, porque não vai gerar uma resposta inflamatória, não vai gerar, a célula vai ser eliminada. O que acontece nos tumores? Que muitas vezes os tumores precisam fazer frente a essa resposta natural de morte. Então o tumor fala, tá bem, estou errado, mas preciso ficar vivo e preciso que o organismo não me mate. Então o tumor muda coisas dentro das células tumorais para não responder mais a essa morte natural. Então é importante entender quais são os mecanismos que levam a essa morte celular programada, que se denomina apoptose, não é a única, e que os tumores têm muitos mecanismos para não entrar em apoptose, para não morrer por esse mecanismo. E essa é uma das, o que se chamam hallmarks, dos pontos-chave dos tumores. Um ponto-chave é proliferar loucamente, outro ponto-chave é não morrer. Mas nós acreditamos que conseguimos determinar de maneira forte qual é a relação dessas enzimas, dessas quinases, com diferentes características dos tumores. Por exemplo, se o tumor é mais resistente a um tratamento ou menos resistente, se o tumor é mais agressivo ou menos agressivo. Não podemos tomar essas quinases como algum tipo de marcador que nos permita predizer, bom, talvez haveria que mudar a abordagem terapêutica desse glioblastoma ou não, ou haveria ou esse tumor vai responder melhor e vai ter o paciente uma sobrevida melhor. Então nós podemos ter desde um ponto de vista mais preditivo estudar essas enzimas como algum tipo de marcador para características clínicas. Mas o mais importante seria entender bem como estão funcionando desde o ponto de vista mecanístico para poder nos interferir com essas vias e nós eventualmente transferir essa pesquisa básica, que é o que nós fazemos, estudamos bem os mecanismos moleculares do ponto de vista básico, fazer o que se chama pesquisa translacional. Depois conseguir fazer, por exemplo, algum fármaco para que isso seja provido para a população, que possa se ajudar para o tratamento de pacientes. Então, nós estamos nesse começo, né, na pesquisa básica. E nós, no AC Camargo Câncer Center, estamos muito preocupados com a parte de fazer a pesquisa translacional, de levar o que nós vemos na bancada, o que nós vemos fazendo experimentos, para o paciente. Então, nós acreditamos que algumas linhas têm mais boas perspectivas de chegar eventualmente para um tratamento ou alguma coisa benéfica. Conhecer esses processos permitem aos pesquisadores encontrar novos mecanismos que possam ser inibidores de câncer. O FMT.Ciência de hoje fica por aqui. Assista outros vídeos do IT Ciência em nosso canal do YouTube. Aproveite e nos siga em youtube.com/UFMT Ciência. Tchau!